E a renovação de Memphis Depay emperrou de vez. O atacante holandês ainda não definiu um preço que pretende receber de salário para permanecer no timão. Vale a lembrança de que o seu atual custo de 6 milhões de reais não será pago em hipótese nenhuma. O Corinthians já deixou claro que para haver uma renovação, o Memphis vai precisar reduzir seu salário. Outro ponto importante, o Corinthians ainda precisaria buscar no mercado interessados em bancar seus salários. Tenho contado para vocês que essa história de BYD e esportes da sorte dispostas a colocar dinheiro não confere. Foi o próprio presidente do Corinthians, Osmar Stabile, que me assegurou que ainda não há parceiros dispostos a pagar pelos vencimentos do jogador. E o fato de o Memphis não ter estabelecido um preço torna a coisa ainda mais complicada. Para completar ou piorar, importante registrar que todas as pessoas próximas ao Osmar Stabile no Parque São Jorge são radicalmente contrárias à permanência do Memphis Depay, por entenderem que o custo-benefício dele é péssimo. E o fato de não jogar há mais de 2 meses só corrobora com essa interpretação. A percepção de todos no clube é de que o Memphis está usando a estrutura do Corinthians para chegar da melhor maneira possível do ponto de vista físico na seleção holandesa. A convocação da final da seleção está marcada para o dia 27 de maio, a apresentação no dia 30, mas é certo que o Memphis Depay estará na lista decisiva. Ninguém sabe ainda se o Memphis estará à disposição para o jogo dessa quinta-feira contra o Peñarol pela Libertadores da América. O mais provável é que ele retorne por confronto contra o Atlético Mineiro. Ainda há a possibilidade de jogar contra o Platense, também pela Libertadores, os 2 jogos contra Galo e Platense na condição de mandante. Mas existe muita dúvida em relação à vontade do Memphis Depay em se expor a eventuais lesões às vésperas da Copa do Mundo, o seu principal sonho para a temporada de 2026. Você renovaria com o Memphis? Em qual condição? Já usa o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Quem assistiu a Copa do Mundo de Clubes no ano passado vai se lembrar de Lucas Ribeiro, atacante brasileiro que vestiu a camisa 10 do Mamelodi Sundowns, time sul-africano que causou boa impressão. Lucas Ribeiro chegou a disputar 3 partidas com um gol contra o Dortmund e uma assistência contra o San Hyundai. Pois bem, o atleta foi especulado nas redes sociais como novo reforço do Corinthians. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Marcelo Paz e perguntei se existia alguma negociação, se esse acordo está fechado. Antes, deixa eu só te dar uma atualizada sobre o momento do Lucas Ribeiro. Temporada passada pelo Mamelodi Sundowns de 50 jogos, 21 gols e 13 assistências, ele atua como ponta direita e ponta esquerda. Acabou se transferindo para um time da segunda divisão da Espanha, o Cultura Leonesa. Por lá o rendimento caiu, 26 jogos, só 4 gols e uma assistência, se tornou reserva mais recentemente. Pois bem, o atleta que surgiu no Motoclube, com passagem pelo Pinheiro no Sub-19 e depois correndo o mundo atrás de oportunidades, ele passou pelo Valenciennes da França e também na Bélgica, não tem nenhuma negociação fechada com o Corinthians. De acordo com o Marcelo Paz, o nome foi apenas debatido muito brevemente, sem nenhuma negociação ou acordo próximo de ser sacramentado. Você lembra dele? Caberia no timão? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E o Corinthians pode perder mais um atleta na metade do ano. Existe um risco real de desmanche no elenco alvinegro. E eu me refiro a Alan, que nem pertence ao Corinthians, mas está emprestado pelo Flamengo. Bora explicar um pouquinho desse possível desmanche. Memphis Depay segue com seu futuro absolutamente indefinido. O contrato termina em 30 de junho e não há um acerto para a renovação do contrato. Yuri Alberto, depois da vitória contra o Barra, deixou bem claro que pretende ser negociado na metade do ano. A situação do Mateuzinho também é esquisita. O Mateuzinho já teve uma oferta de 7 milhões de euros do Zenit, que promete melhorar essa condição para levar o lateral direito para a Rússia. O Hugo Souza tem um acordo com a diretoria do Corinthians. Se chegar uma proposta próxima dos 13 milhões de euros, o goleiro também será negociado. Isso sem falar em Bidon e André, 2 jovens revelados na base e cuja estimativa é de receitas na casa dos 20 milhões de euros para cada um. Diante desse cenário, o Corinthians deve buscar reforços. É importante dizer que não vai sair toda essa galera, tá? No Memphis Depay é uma possibilidade real, o Yuri vai depender de propostas, assim como o Hugo Souza. A situação do André deu uma bela esfriada depois da recusa da proposta em relação ao Milan. Só para completar em relação ao André. Em relação ao Alan. A informação que vem da Itália dá conta de que o Alan interessa a Roma, que já teria inclusive aberto conversas com os representantes do jogador. O Alan, inclusive, teria sido aprovado pelo Giampiero Gasperini, que é o treinador romano, Roma que venceu a Lazio por 2-0 na manhã desse domingo, num confronto super importante da capital romana. Saideira sobre o timão. Corinthians teme
teme tomar transfer ban por causa de uma dívida de apenas 7 milhões de reais com o Midland, da Dinamarca. Tudo porque o clube não conseguiu pagar essa grana referente à compra do Charles, fez nos últimos dias uma série de tentativas de contato com o Midland e não conseguiu. Como já há uma condenação, sem acordo, o Corinthians pode ficar impedido de contratar e registrar jogadores. E Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, decidiu quebrar o silêncio para explicar sobre uma série de situações importantes no clube. A primeira delas em relação às saídas de atletas. Tenho contado para vocês sobre o risco de um desmanche no Corinthians para o segundo semestre. O Yuri Alberto pediu para sair. O Hugo Souza tem um acordo verbal com a diretoria de que em caso de propostas de 13 milhões de euros, ele será negociado. Renovação de Memphis Depay segue enrolada. Mateuzinho foi alvo de uma proposta de 7 milhões de euros do Zenit, que já foi recusada. Isso sem falar em André e Breno Bidon, que são velhos sonhos de clubes europeus. Até o Alan, volante que é reserva e está emprestado pelo Flamengo, passou a ser especulado como possível reforço da Roma. Marcelo Paz assegurou que nesse momento não há nenhuma proposta oficial na mesa do Corinthians, embora admita que a tendência é que essas ofertas apareçam. O presidente Osmar Stabile também afirmou que há necessidade de pelo menos uma grande venda. Se não for uma grande venda, é possível que o Timão tenha de se desfazer de 2 atletas ao longo dos próximos dias. Importante registrar também que há uma briga interna para redução considerável da folha salarial, e essa queda pode vir da saída de Memphis Depay, que custa 6 milhões de reais mensais. Para completar, nessa entrevista que o Marcelo Paz deu à Corinthians TV, ele afirmou que a ideia do Timão é sair de férias em 31 de maio, dia seguinte ao último jogo do Campeonato Brasileiro, período de férias para os atletas durante a Copa do Mundo e reapresentação em 24 de junho. No início do mês de julho, o Corinthians está preparando a realização de um amistoso no estado do Paraná. O restante da preparação e programação será anunciada em breve. Hora de falar sobre o Corinthians, que definiu o preço para vender Yuri Alberto. Você sabe, depois da vitória por 1-0 contra o Barra, que colocou o Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil, com um gol dele, Yuri Alberto veio a público para deixar bem claro que quer ser negociado na metade do ano. Até aí tudo bem, mas Corinthians não pretende facilitar, até porque precisa vender jogadores por valores bons. O caso do Yuri Alberto é ainda mais complicado. O Timão tem só 50% do valor de uma venda futura, a outra metade pertence ao Zenit. Diante desse cenário, para que o negócio valha a pena, o Corinthians quer entre 20 e 22 milhões de euros. Vamos trabalhar com um número mais baixo de 20 milhões de euros. Isso significa que para comprá-lo, qualquer clube da Europa vai precisar desembolsar 40 milhões de euros. Ouvi do André Cury, representante do atleta, que a melhor proposta já apresentada ao Corinthians foi de 28 milhões de euros, o que garantiria ao Timão apenas metade desse valor. Algo absolutamente descartado. O André Cury chegou a me contar que Lazio, Fenerbahçe, Roma e o West Ham são os clubes que monitoram o Yuri Alberto há mais tempo e que Betis e Benfica até sonharam, mas acabaram descartando a negociação por causa do alto salário do Yuri Alberto. Além do custo elevado para comprá-lo, tem a questão dos 2 milhões de reais por mês a que tem direito o Yuri. Ele ganha 1 milhão e 700, mas com todos os impostos, esse valor ao Timão supera com alguma facilidade 2 milhões de reais mensais. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.